Se Jesus, sendo Deus, ele se entregou, ele se humilhou, ele lavou o pé dos discípulos, ele se tornou humano, ele se deu naquela cruz, ele fez tudo isso por nós. Quem somos nós para não entregarmos tudo ao Senhor? É um desafio essa música que nós cantamos. Nós precisamos cantar e viver isso, né? Entregar tudo de verdade. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia, Lucas capítulo 13, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17. Abra sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra do Senhor. Lucas 13, capítulo 10 até o 17. Amém? Vamos ver com fé a palavra do Senhor. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos abençoar mais uma vez através dela. Nos ajuda, Senhor, nos ensina que a tua palavra seja o centro, que não haja, Senhor, nada aqui que venha de mim, mas que seja do Senhor, da tua palavra. Trata os nossos corações, Senhor. Nos ajuda a melhorarmos a cada dia para sermos mais parecidos com Jesus. Esteja conosco para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, imagina essa cena. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros, ela é chamada e ela chega rapidamente para atender um homem que está tendo uma parada cardiorrespiratória. A viatura do bombeiro é uma UTI móvel, equipada com todo tipo de equipamento que é necessário para aquele atendimento. Os socorristas estão prontos, são muito bem preparados. Na equipe, inclusive, naquele dia do plantão, tem um médico cardiologista entre eles. A ambulância para no portão do prédio. Só que na hora que o porteiro vai abrir para eles entrarem, o porteiro os impede. E fala para eles: antes de subir, vocês precisam me dar os seus documentos com foto. Eu vou fazer o cadastro no sistema. Eu vou coletar a biometria de vocês. Eu vou procurar autorização para fazer o acesso de vocês para o prédio. Agora eu pergunto, faria sentido fazer tudo isso? Cumprir toda uma burocracia, enquanto que naquele momento tem um homem morrendo lá dentro daquele prédio, precisando de socorro? Ou será que naquele momento salvar a vida daquele homem deveria ser a prioridade? O que Lucas nos mostra aqui, que Jesus está tratando, é essencialmente algo muito parecido com isso que está acontecendo aqui. Jesus entra numa sinagoga, num sábado, e encontra ali uma mulher que tinha 18 anos já, que ela vivia presa por Satanás.
Ela era muito corcunda, encurvada, prostrada, com o rosto apontando para o chão, incapaz de se levantar. Jesus vê aquela mulher. Jesus chama aquela mulher. Jesus toca naquela mulher. E o melhor de tudo, Jesus liberta aquela mulher imediatamente. Mas em vez de celebrarem um milagre, o chefe da sinagoga fica indignado. Indignado não porque a mulher estava sofrendo há 18 anos, mas indignado porque Jesus curou a mulher justamente no sábado. Parece um absurdo isso, não? Mas foi exatamente para confrontar esse tipo de coração que Jesus veio ao mundo. Gente mais preocupada em cumprir regras do que em cuidar de pessoas. E a grande verdade dessa passagem de hoje é essa aqui. Cristo liberta os cativos, expõe a religião escravizadora e condena os que resistem ao reino. Cristo liberta os cativos, expõe a religião escravizadora e condena aqueles que resistem ao reino. E na primeira parte do texto, nos versículos 10 a 13, Cristo já começa libertando essa mulher. Cristo liberta os cativos de Satanás. Se nós voltarmos um pouco para o que a gente está vendo no Evangelho de Lucas, nessa segunda etapa, na terceira, na realidade, o terceiro bloco de Lucas, o evangelista, a partir do versículo 51 do capítulo 9, Lucas vem mostrando para nós a decisão firme, resoluta de Jesus de subir em direção a Jerusalém para o propósito que ele conhecia muito bem, para a cruz que o esperava lá no final da subida em Jerusalém. Ele está caminhando para a cruz. Cada ensino, cada milagre nessa sessão, cada parábola que Jesus conta, não são episódios isolados, são manifestações do rei a caminho do lugar onde ele consumaria a sua missão. No domingo passado, nós fizemos uma pausa para uma reflexão importante sobre as famílias, no Dia das Mães, mas no domingo anterior, nós refletimos nos primeiros versículos, os 9 versículos do capítulo 13 aí, quando Jesus faz um severo chamado ao arrependimento. Diante de 2 tragédias narradas lá, aqueles galileus que foram mortos e o sangue deles se misturou com os sacrifícios, aquela torre em Siloé que cai e mata 18 pessoas, ele repetiu 2 vezes: se vocês não se arrependerem, todos perecerão do mesmo jeito. E logo em seguida ele conta aquela parábola da figueira estéril plantada no meio de uma vinha, no meio de uma plantação de uvas, mostrando que Deus ainda está dando tempo, ainda está tendo paciência, ainda está dando oportunidades, mas que a falta de frutos visíveis vai terminar em juízo. Então a sequência do texto que nós vamos meditar agora, Lucas não está mudando de assunto. Ele está ilustrando o que Jesus acabou de ensinar com aquela parábola da figueira infrutífera. Agora a gente tem diante dos nossos olhos, num sábado, 3 tipos de pessoas. Uma mulher encurvada que é liberta imediatamente e curada por Jesus. Os líderes religiosos encurvados, não no seu corpo, mas no seu próprio coração, que mesmo vendo a obra gloriosa de Deus, permanecem estéreis, endurecidos, caminhando para a condenação. E a gente tem a multidão em volta, o povo que quer ver milagres, mas não quer se comprometer com Jesus. Se alegra com todos os feitos gloriosos que Jesus realiza, mas não quer compromisso verdadeiro com Jesus. Mas tem algo muito interessante aqui. O primeiro movimento do texto não começa com a mulher. Começa com Jesus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode ir acompanhando. Lucas quer que a gente veja quem está na sinagoga naquele sábado. E o que Jesus está fazendo lá. A mulher possuída por um espírito de enfermidade que a deixava encurvada é apresentada depois. E não é ela que procura Jesus. É Jesus que enxerga, que vê aquela mulher
na sinagoga e toma a iniciativa de libertá-la. O libertador, ele entra na cena primeiro do que o oprimido, do que o cativo. Irmãos, não é à toa que Lucas nos leva de volta para dentro de uma sinagoga. Lembrando que ele já tratou lá atrás, Jesus ensinando na sinagoga de Nazaré, né? Na sua própria terra, em outras sinagogas. Agora Jesus traz de volta dentro de uma sinagoga num sábado. A sinagoga era o centro da vida espiritual de Israel. Eram lugares, eram prédios onde as pessoas se reuniam para fazer a leitura das Escrituras. Era ali que as Escrituras eram explicadas. E qualquer mestre em Jerusalém poderia usar a tribuna, poderia pegar os rolos das Escrituras, poderia fazer a leitura diante de todos. Era ali que o povo se reunia para ouvir a voz de Deus. E é exatamente ali, no dia de sábado, que Jesus está. Isso não é um detalhe no texto. Essa é provavelmente a última vez que Lucas registra Jesus ensinando numa sinagoga. Isso carrega um peso narrativo. O rei ainda está falando ao seu povo. Ele ainda está ensinando. Ele ainda está aguardando antes de cortar a figueira que não dá fruto. Ele ainda está ensinando, mas o povo ainda continuava resistente ao rei. Mas enquanto Jesus ensina, Lucas diz: eis que agora chega ali uma mulher. Como se ele dissesse: olhe para isso, olhe para a provocação na tradição que eu vou fazer agora com vocês. Uma mulher entra num lugar que era muito mais comum para os homens estarem presentes. E não era uma mulher apenas, era uma mulher que tinha um aspecto que poderia causar uma certa indignação naquele cenário. Era uma mulher corcunda, encurvada, que não conseguia ficar ereta, que andava com o nariz apontando para o chão. A mulher entra. A gente não sabe por que está ali, Lucas não conta. A gente não sabe o nome daquela mulher. Não sabe se ela era jovem, se ela era idosa. Não sabe de onde que ela era. A gente não sabe nada da história dessa mulher. Mas a gente sabe a dor que essa mulher sentiu. E há quanto tempo ela estava sofrendo. Imagine você vivendo assim por 18 anos. 18 anos encurvada. 18 anos olhando para o chão. 18 anos sem conseguir levantar os olhos. Isso é muito tempo de sofrimento. Tem gente aqui que nem fez 18 anos ainda. Tem gente que acabou de fazer 18 anos. É uma vida inteira de sofrimento. Nós não sabemos se Lucas quis intencionalmente conectar os dois números, né? Mas não dá para não notar isso. No início da pregação anterior, nos primeiros 9 versículos, 18 pessoas são esmagadas pela queda da torre de Siloé. Agora uma pessoa é esmagada, mas esmagada por 18 anos, de novo, de sofrimento. Então antes Jesus estava advertindo sobre o juízo. Agora Jesus revela que antes que o juízo venha, o reino ainda está libertando cativos. O reino ainda está transformando pessoas. O reino ainda está libertando vida. E libertando os cativos de quem? Quem é o principal opressor? Quem é o principal escravizador de vidas? Lucas diz: tinha um espírito de enfermidade. O texto não está interessado em satisfazer a nossa curiosidade médica. Nem deixa claro se era uma possessão demoníaca ou se era apenas uma opressão demoníaca. Mas Lucas está interessado em mostrar uma realidade espiritual. Satanás estava mantendo a mulher presa naquela condição. No final do verso 16 aí, o próprio Jesus diz isso, né? Aquela mulher não estava apenas doente, ela estava escravizada, ela estava sob
o domínio e a influência do mal. O corpo dela estava encurvado. Mas a sua enfermidade apontava para algo maior: o poder destrutivo de Satanás em um mundo caído. E aqui tem algo bem impressionante. Ela não fala. Percebe aí no texto? Ela não pede, ela não grita, ela não reclama, ela não toca em Jesus igual aquela mulher no meio da multidão. Ela não interrompe o culto para receber um alívio para o sofrimento dela. Ela simplesmente está ali. Eu creio que era para ouvir o que Jesus tinha para ensinar naquele momento. Ela estava ali, sofrendo, silenciosa, quase invisível, quase imperceptível para todo mundo que estava ali. Só que o texto diz no versículo 12 que Jesus vê aquela mulher. Que palavra poderosa, né? Enquanto todo mundo via apenas uma mulher desprezível, uma qualquer, encurvada, que nem deveria estar ali, Jesus olha uma mulher e a chama de filha de Abraão. Isso tem um peso muito grande. A gente vai refletir lá na frente. Enquanto todo mundo via um problema, Jesus viu uma pessoa e uma oportunidade para demonstrar o seu poder e a sua autoridade, tanto sobre as doenças quanto sobre os espíritos imundos. Irmãos, Cristo vê aquilo que muitas das vezes a religião ignora ou tenta abafar. A dor escondida de alguém. A luta silenciosa que alguém trava e ninguém percebe. O coração esmagado. O pecado secreto. A culpa que ninguém conhece. O medo que alguém sofre e que ninguém percebe. Cristo vê. E ele não apenas vê. O texto diz que Jesus chama aquela mulher, fala com ela, toca nela. A iniciativa da salvação nunca começa no pecador. Ela sempre começa em Deus. Essa é a doutrina da graça. Não fomos nós que encontramos a Cristo. Foi Cristo quem nos encontrou quando nós estávamos encurvados. Igual aquela mulher. Derrotados, cabisbaixos, condenados. Não fomos nós que o escolhemos. Foi Ele quem nos escolheu primeiro. É isso que Lucas está mostrando. Então Jesus diz: mulher, você está livre dessa enfermidade. O mal que pretendia derrotar aquela mulher, que prendia ela por tanto tempo, agora é definitivamente derrotada. E a mulher já podia se levantar, podia caminhar com liberdade. A palavra de Jesus tem autoridade, meus irmãos. Ela é soberana. Ela não pede espaço para agir. Ela ordena a libertação. E o mundo das trevas cede diante do poder de Deus. Jesus não invoca por poder. Ele é o próprio poder presente naquele momento. E então Lucas diz que Jesus impõe as mãos sobre a mulher. E ela imediatamente se endireita. E a primeira coisa que ela faz, glorifica a Deus. 18 anos de escravidão foram desfeitos num piscar de olhos. Porque quando Cristo liberta, ele não melhora gradativamente. Ele age imediatamente e ele transforma definitivamente. Ele não alivia apenas, ele restaura. Ele não administra ou minimiza sintomas. Ele quebra correntes. E quando as correntes são quebradas, quem é liberto não pode fazer outra coisa que não seja dar glórias a Deus. Esse é o poder libertador da graça de Jesus. Sempre que Cristo toca em alguém, em Lucas, a glória sobe a Deus naquele momento. Deus é glorificado pelos atos de Jesus. Os marginalizados glorificam, os quebrados glorificam, os restaurados glorificam. Porque a verdadeira libertação sempre vai produzir uma adoração que também é verdadeira. O texto nos ensina pelo menos 3 verdades aí nessa primeira parte. A primeira é que Jesus veio destruir as obras de Satanás.
A mulher estava presa porque Satanás não faz outra coisa que não seja escravizar a vida da pessoa. Satanás deforma, oprime, curva as pessoas para baixo. O pecado faz isso conosco, com a vida dos seres humanos. Ele humilha, ele deixa envergonhado, faz perder a dignidade. Mas o Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo. Cristo não veio apenas ensinar moralidade. Cristo veio invadir o território do inimigo. Ele veio libertar cativos. Ele veio esmagar. Ele veio pisar a cabeça da serpente. Ele veio desfazer as obras das trevas. A segunda coisa aqui é que a salvação é iniciativa da graça soberana de Jesus e não iniciativa do próprio pecador. Ela não chama Jesus, é Jesus quem chama aquela mulher. Esse fato não é uma cura comum de uma doença comum, é uma libertação do império das trevas. E toda libertação começa com Deus. Ninguém consegue libertar a si próprio. Ninguém consegue soltar as próprias algemas, as próprias correntes. É necessário o agir de Deus. Pode ser que alguém está lutando contra um pecado e está tentando fazer isso por vontade própria. Se nós não clamarmos pela misericórdia de Deus, nós não somos capazes de mudar o nosso próprio coração. Pode ser que o teu marido está dando dor de cabeça para você. Pode ser que a sua esposa está pegando no seu calo. Pode ser que tem um filho que está dando dor de cabeça. Um pai que está te prejudicando. Uma mãe. Pode ser numa relação familiar. E às vezes a gente quer mudar o outro por conta própria. A gente não consegue mudar nem a nós mesmos. Nós precisamos de Jesus. Ore, coloque isso nas mãos de Jesus. É Ele que é capaz de fazer a transformação que precisa ser feita. Toda conversão começa com Deus. Todo pecador salvo é alguém encontrado pela graça de Jesus. Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a terceira verdade é de que a libertação de Cristo, ela é completa. Ela não melhora, ela endireita. Cristo não faz puxadinhos. Ele cria do novo. Ele faz nova todas as coisas. Cristo faz nova criação. Ele dá nova vida. É algo bem importante que Jesus já tinha falado quando ele estava lá na sinagoga de Nazaré, no capítulo 4. É que quando ele está libertando essa mulher, de novo ele está voltando a ensinar para aquele povo sobre Isaías 61. Quando a profecia diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, para colocar em liberdade os oprimidos. Jesus, de novo, está entrando naquela profecia e dizendo, eu sou o libertador. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me colocou para libertar os cativos. Na sinagoga de Nazaré, Jesus anuncia. Aqui, em outra sinagoga, Jesus demonstra isso na prática. Ele liberta aquela mulher. Aquilo que começou lá em Gênesis, no capítulo 3, quando a serpente entra no mundo para escravizar, agora está sendo revertido. O descendente prometido, o descendente da mulher chegou e ele pisa na cabeça da serpente. O mais forte entrou na casa do valente. O rei chegou para libertar os cativos. E o rei está aqui para cuidar das pequenas necessidades da sua vida, para cuidar dos grandes desafios da sua alma. O rei está presente. Pode ser que alguém aqui está com o corpo ereto, mas está com a alma encurvada. Curvada pela culpa pelo pecado, pelo medo, curvado talvez pela pornografia, pelo medo dos homens, pelo desejo da aprovação das pessoas, curvado pela religiosidade.
pela tradição, curvado por anos. Talvez não seja 18, mas talvez pode ser 20, 30. Talvez pode ser pode ser meses. Mas para Jesus não importa o tempo. Se Cristo pode quebrar 18 anos com uma única palavra, ele pode quebrar qualquer prisão hoje pela sua palavra. Coloque as suas ansiedades diante do Senhor. Abra o seu coração. Clame pela misericórdia de Jesus. Jesus pode endireitar almas que estão encurvadas e que ninguém percebe. Porque ainda hoje Cristo liberta os cativos de Satanás. Há poder, não nas suas palavras, como alguém disse aí de forma equivocada, né? Mas há poder nas palavras de Jesus. Deus está presente e ele pode transformar e libertar. Em João 8,36, a palavra de Deus nos diz: se, pois, o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Cristo liberta. Só que a religião, a tradição, ela aprisiona. É o que a gente vai ver aí no versículo 14. No segundo ponto da pregação. A religião aprisiona os escravos da tradição. Olha o que diz o versículo 14 aí. Olhe para a sua Bíblia. Vamos ler novamente. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, diz à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Agora o texto muda de foco. Se antes era na mulher sendo liberta, agora a gente vê um homem revelando que ele nunca foi livre. O texto muda de foco. Ele sai de uma mulher que acaba de ser libertada depois de 18 anos, uma filha de Abraão que acaba de se endireitar, uma pessoa esmagada pelo sofrimento que volta a glorificar a Deus. A sinagoga deveria estar em festa. As lágrimas deveriam estar correndo pelo rosto das pessoas de ver um milagre que Jesus realiza. A congregação deveria estar adorando e aplaudindo de pé. Mas Lucas diz que o religioso, ele fica de que jeito? Indignado. Nós nos tornamos religiosos, irmãos, quando nós deixamos de dar atenção para o que Jesus está fazendo, para a gente ficar prestando atenção em pequenos detalhes que não servem de nada. Nós nos tornamos religiosos quando Deus está trazendo gente nova para a igreja, para ouvir a pregação do Evangelho, para ouvir a palavra de Deus que está sendo pregada, e nós ficamos presos com a cor da roupa que nós estamos vestindo, com o jeito que o irmão está falando, com a forma como as coisas estão sendo feitas, com preferências pessoais, com relutância em preservar costumes antigos, tradições humanas. Enquanto pessoas estão sendo alcançadas, enquanto vidas estão sendo transformadas pela palavra de Deus, enquanto Cristo está sendo glorificado, nós estamos perdendo tempo com coisas periféricas, com coisas pequenas, com coisas insignificantes. Foi exatamente isso que aconteceu lá na sinagoga, naquele sábado. Uma mulher acaba de ser libertada pelo poder do Messias e o líder não consegue celebrar a libertação porque ele está preocupado demais defendendo o seu sistema religioso. Esse é o perigo da religião sem o Evangelho. Ela ainda sabe discutir regras, mas já não sabe se alegrar com a graça manifestada por Jesus. Ainda sabe apontar o dedo, mostrar as falhas, mas já não consegue reconhecer a glória de Deus. Ela ainda frequenta a sinagoga, mas já não reconhece o Senhor, que é o dono da sinagoga. E quando isso acontece, não somos guardiões da verdade, nós nos tornamos prisioneiros da tradição. Algo que alguém acha que está agindo para o bem, na realidade ele está mostrando que ele está escravizado por um sistema religioso.
Aquele homem que conhecia a lei, conhecia o sábado, conhecia as escrituras, conhecia a religião. Só que o problema dele não era a falta de conhecimento. O problema dele era a dureza do coração. Irmãos, não existe ninguém mais perigoso do que alguém que conhece a Bíblia, mas que perde a capacidade de amar, de se alegrar com a obra de Deus sendo realizada. Aquele homem tinha posição, tinha influência naquela congregação, tinha voz, tinha autoridade religiosa, mas não tinha discernimento espiritual para lidar com o que Deus estava fazendo. E aqui está uma ironia poderosa no texto. A mulher estava presa por Satanás, mas o dirigente também estava preso pela tradição. A mulher tinha correntes que eram visíveis, ela estava encurvada visivelmente. O líder tinha correntes que eram invisíveis. Por fora ele era bom, ele era o líder daquela sinagoga, mas por dentro o coração estava curvado. A mulher estava curvada no corpo, o homem curvado no coração. O cativeiro daquele homem era pior do que o da mulher, porque a escravidão dela era física e a dele era uma escravidão espiritual. E perceba outra evidência disso aí. No mesmo versículo 14, diz que o chefe da sinagoga não fala com Jesus. Ele fala com quem? Com a multidão. Por quê? Por que ele não se dirige a Jesus e não repreende Jesus por estar curando no sábado, e ele olha para a multidão e repreende a multidão? Não é a multidão que curou a mulher, quem curou a mulher foi Jesus. Sabe por quê? Porque o religioso é covarde, é hipócrita, por causa da política religiosa. Ele quer atingir Jesus, mas não quer confrontar diretamente a Jesus. É o famoso dar o tapa e esconder a mão. É o que aquele homem estava fazendo naquele momento. Ele queria preservar a sua imagem diante das pessoas para não expor o seu coração que estava encurvado pela tradição religiosa. Ele usa a multidão como instrumento para atacar o próprio Cristo, o próprio Deus que estava presente. Ele usa uma lógica correta para atacar o que Jesus estava fazendo naquele lugar. Ele olha para a lei moral, para os 10 mandamentos, dizendo que era para guardar o sábado. Ele usa uma coisa certa, mas olha o argumento dele. A semana tem 6 dias em que se deve trabalhar. Vocês tiveram domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tem que deixar para ser curado justamente no sábado. Só que o problema, irmãos, não era o sábado. O problema era o que se faz no sábado. A tradição era mais importante do que a obra transformadora e redentora de Jesus. A religião transformou o dia de descanso num peso religioso, numa carga. Transformou o mandamento numa prisão. Transformou misericórdia em burocracia. Transformou a aliança num sistema que aprisiona, que encurva, que limita. O que Deus deu para libertar, a tradição transformou em escravidão. Jesus começa a bater muito forte nisso aí, quando ele fala para os fariseus, né? Por fora vocês são bonitos, é igual um túmulo. Por fora é bonitinho, pintadinho, caiado. Por dentro está podre. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Ele está mais preocupado com a regra do que com a libertação de uma mulher aprisionada por 18 anos por aquela enfermidade. Mais preocupado com o rito do que com a redenção. Mais preocupado com coisas do que com gente, do que com pessoas. Ele era meticuloso nos detalhes da religião. Ele fazia tudo muito bem feito, mas ele era vazio de graça e de misericórdia no seu coração. Irmãos, aqui está uma doutrina muito séria. De novo, a religião sem o evangelho pode produzir escravos e não filhos. Nem toda religião produz vida. Nem toda religiosidade produz vida. Nem toda tradição produz piedade. Nem toda ortodoxia produz adoração genuína e verdadeira. Sem Cristo, a religião pode ensinar regras sem mudar o coração. Sem Cristo, as coisas que são feitas podem
parecer boas, mas que no fundo são coisas que estão impedindo a obra de Deus de prosperar. Pode executar trabalhos impecáveis na igreja e ao mesmo tempo machucar, ferir corações de pessoas. Nessa semana que nós passamos agora, né, nós fomos abençoados de estar no retiro com famílias pastorais que vivem desafios parecidos, semelhantes aí, né? Eu ouvi e presenciei muitos servos de Deus sofrendo, fazendo a obra do Senhor. E não por causa do mundo, mas por causa da própria igreja. Igrejas que dizem amar a Bíblia, mas estão mais preocupadas com a tradição do que em cuidar da vida dos seus pastores. É triste isso, não? Membros que, em vez de orarem pelos seus pastores, vivem criticando pelas costas. Em vez de proteger a sua liderança, fica espalhando comentários, alimentando conversas de corredores, alimentando grupos de mensagens. Em vez de servirem com humildade, medem cada decisão pela aquele paradigma, né? As coisas sempre foram assim por aqui e agora esse sujeito quer mudar tudo. Resistem a mudanças que ajudam a igreja a crescer. Questionam intenções, enfraquecem a autoridade do pastor diante de novos convertidos. E pouco a pouco vão ferindo aqueles que Deus levantou para cuidar do rebanho de Deus. É triste perceber que isso é real e muitos servos de Deus estão sofrendo em cenários como esse. É impressionante. Às vezes Satanás não precisa tirar um pastor do púlpito. Basta encontrar uma igreja mais apaixonada pela tradição do que pela graça redentora de Jesus para destruir a vida de uma pessoa que Deus levantou para cuidar. Mas uma coisa é certa. O mesmo Jesus que pode libertar uma mulher prostrada por 18 anos, pode libertar corações duros e transformá-los em corações quebrantados. Pode arrancar pedras e colocar um coração de carne no lugar. Pode tirar gente prostrada pela religiosidade e botá-los de pé para serem homens de valor, servos verdadeiros do Senhor. Pode tirar homens presos à tradição e transformá-los em homens apaixonados pela obra e pela graça de Deus. Pode pegar religiosos frios e transformá-los em verdadeiros e adoradores sinceros. Pode transformar fiscal da vida alheia em instrumentos de cura nas mãos de Deus. Porque quando Cristo liberta, ele não apenas muda comportamento, ele transforma o coração. E um coração transformado reflete nas atitudes que são feitas no dia a dia. Mas, irmãos, isso não começou hoje. E nem naquela sinagoga, nos tempos de Jesus. Desde o Antigo Testamento, Deus confronta um povo que preservava liturgias, enquanto o coração estava distante de Deus. Isaías 29:13 diz o seguinte: o Senhor que disse, esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados de homens. Jesus estava confrontando, Jesus não, né? Deus, lá no Antigo Testamento, estava confrontando corações duros. Miqueias 6:8, Deus pergunta para o povo, ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você? Aí vem a resposta na sequência, que pratique a justiça, que ame a misericórdia, que ande humildemente com o seu Deus. Então, irmãos, essa aplicação é dura, só que ela não é para a multidão, não é para os de fora, é para os de dentro. Esse homem não está fora da igreja, ele está dentro. E o pior de tudo, ele ocupa uma posição de destaque. Ele é o chefe da sinagoga. Ele não está na rua, ele está na liderança. Ele não rejeita a Bíblia, ele usa a Bíblia para defender a dureza do seu coração. E ainda assim, ele estava perdido. Isso deve nos assustar de verdade. Isso deve nos fazer refletir e urgentemente voltar os nossos olhos para Cristo. Porque é possível frequentar cultos, ensinar, pregar, defender doutrinas, preservar tradição e mesmo assim por dentro estar resistindo à obra que o Senhor Jesus está fazendo.
Mas a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos não é: será que eu sou um religioso igual esse chefe da sinagoga? Não é essa a pergunta. A pergunta que a gente deve fazer para o nosso coração é se a minha prática de religião me levou a Cristo. Ou ela está me tornando escravo de mim mesmo. Porque a mulher estava presa por Satanás, mas o líder estava preso pela religião. E às vezes as correntes mais perigosas, as que causam mais prejuízo, são aquelas que são usadas dentro da própria igreja. E às vezes a gente faz e nem percebe o que está fazendo. E Jesus termina o seu ensinamento condenando não apenas o chefe da sinagoga, mas a todos aqueles que resistem a serem libertos por ele. É o que a gente vai ver na última parte do texto aí. Na parte 3. Cristo condena os que resistem à libertação. Cristo condena os que resistem à libertação. Olha de novo aí para o versículo 15 em diante. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-los para beber água? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro num dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Então, se na primeira parte Cristo liberta, na segunda a religião aprisiona, agora Cristo vai dar a lição final. Depois da indignação do dirigente da sinagoga, Jesus poderia simplesmente ignorar a fala daquele homem, né? Afinal de contas, a mulher já tinha sido curada mesmo. O milagre já tinha acontecido mesmo. Jesus já tinha sido glorificado por ela. O culto poderia continuar, não é? Eu vou ficar dando confiança para um que está com o coração afastado, enquanto a glória de Deus está acontecendo? Jesus poderia ter ignorado tudo aquilo, não é mesmo? Mas ele não ignorou. Sabe por quê? Porque Jesus não veio apenas para libertar cativos. Ele veio também para transformar a vida de pessoas. Porque mesmo um líder religioso com o coração preso à tradição precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Lucas não apenas diz, Jesus respondeu. Olha como que ele trata. Ele poderia ter falado, não, o mestre respondeu, Jesus respondeu. Mas olha, isso é intencional no texto. Ele coloca, o Senhor respondeu. Sabe o que Lucas está querendo que a gente entenda aqui? Que quem estava falando ali não era apenas mais um rabino debatendo a interpretação das Escrituras. Não era mais apenas alguém que estava ensinando lá na frente da sinagoga. Não era mais alguém que estava dando a sua opinião. Quem estava ali era o próprio Deus. Era o Senhor que estava presente diante deles. O Senhor do sábado, o Senhor da lei, o Senhor da aliança, o Senhor que instituiu o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, porque Jesus também é Senhor do sábado. Mateus 2, 27 e 28 diz isso. Aquele que em Gênesis descansou da obra da criação, agora está diante deles, completando a obra da nova criação, tratando corações, tratando vidas. E a primeira palavra que sai da boca do Senhor é hipócritas. Jesus não chama aqueles homens de ignorantes, não chama eles de confusos, não chama de, vocês são sinceros, vocês são bons no que vocês fazem, mas vocês estão equivocados. Jesus chama de hipócrita. Sabe por quê? Porque hipocrisia é quando a prática da religião denuncia o que está dentro do coração. Porque a pessoa não está fazendo por ignorância, ela está fazendo intencionalmente aquilo que ela está fazendo. E Jesus expõe exatamente isso, porque Jesus conhecia a intenção do coração daquele chefe da sinagoga. Olha o exemplo que Jesus dá. Cada um de vocês não vai lá no teu curral, no teu estábulo, num dia de sábado, abre lá,
vai lá e vai botar água para o boi beber, para o jumento beber, mesmo no dia de sábado? O argumento de Jesus aqui quebra qualquer lógica humana. Vocês cuidam de animais no sábado, mas se escandaliza quando uma mulher que 18 anos está sendo escravizada, ela é liberta. Que incoerência isso! Vocês têm misericórdia de bois, mas não têm misericórdia de gente. Vocês soltam jumentos para beber água, mas quer manter pessoas, filhos de Abraão, presa. Nós vivemos dias parecidos hoje. Muitos se mobilizam para defender a causa animal, mas relativizam a vida de crianças sendo geradas no próprio ventre. Veja se isso não é incoerente. Demonstram compaixão por um cachorro abandonado, mas defendem um aborto de um inocente que está sendo gerado no ventre de uma mulher. Foi essa incoerência que Jesus está expondo naquela sinagoga. Jesus vai no cerne, ele entra no centro do texto, quando ele diz: e não devia essa mulher, sendo filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa havia 18 anos, ser libertada dessa prisão justamente no sábado. Versículo 16. Aqui Jesus está destruindo toda a lógica daqueles homens. Primeiro ele chama aquela mulher de filha de Abraão. Isso aqui também é intencional. Essa expressão aparece com força especial em Lucas, no ensinamento de Lucas. Sabe por quê? Em Lucas 19, Lucas chama de novo de filho de Abraão. Mostra Jesus chamando um outro homem de filho de Abraão. Sabe quem que é esse homem que Jesus está chamando de filho de Abraão em Lucas 19? O bonzinho Zaqueu. Quem que era Zaqueu? Um publicano. Publicano era desprezível, porque era um judeu que extorcia o próprio povo para levantar recursos para o Império Romano. Era um homem que esfolava os próprios irmãos para dar dinheiro para o Império Romano. Era desprezível. Jesus chama essa mulher insignificante de filha de Abraão e chama Zaqueu de filho de Abraão. Veja como que Jesus trata isso. Jesus está dizendo: essa mulher que ninguém dá nada para ela, pertence ao povo da aliança. É filha do pai Abraão. Ela não é invisível. Ela não é descartável. Ela é herdeira da promessa, tanto quanto o todo-poderoso chefe da sinagoga, defensor da lei e dos bons costumes. E mais, Jesus diz: Satanás que mantinha essa mulher presa. Ou seja, aquela cura não era apenas um ato médico, era uma guerra espiritual. Era a invasão do reino das trevas. Era o Messias saqueando e destruindo o império do inimigo. Jesus diz algo impressionante aí. Não devia, no dia de sábado, livrar essa mulher desse cativeiro? A mesma palavra que o líder usou para defender tradição, Jesus usa para defender libertação. O religioso diz: não devia vir aqui nos 6 dias para ser curado e não no sábado? Em outras palavras, vocês dizem que o sábado exige regra? Eu digo para vocês que o sábado exige redenção. Vocês dizem que o sábado proíbe agir. Eu digo que o sábado aponta para a minha obra. Vocês transformaram o descanso em peso. Eu transformo escravos em livres. Era isso que Jesus estava falando para eles. Porque o verdadeiro sábado nunca foi sob interrupção de atividades, mas foi para usar um dia para a glória de Deus. Sempre está relacionado com a obra redentora de Jesus na criação. Então Lucas encerra: ao dizer isso, todos os seus adversários ficam envergonhados, enquanto toda a multidão se alegra por todas as coisas gloriosas que Jesus estava fazendo por eles. Versículo 17. Dois grupos, duas reações diferentes. Os religiosos envergonhados, a multidão exultando de alegria. Irmãos, ninguém permanece neutro diante de Jesus. Ou a presença de Jesus quebranta o orgulho e desperta a adoração, ou ela expõe o coração, envergonha o pecador
e revela quem de fato nunca pertenceu a Jesus. Esse texto nos ensina que Cristo não apenas salva, ele também julga. O mesmo Cristo que levanta a mulher também humilha os hipócritas. O mesmo Cristo que consola os quebrantados também confronta os endurecidos de coração. O mesmo Cristo que oferece graça também condena quem rejeita a graça. Resistir à obra de Deus endurece o coração. Esses homens viam o milagre, ouviam a palavra, presenciavam a libertação e mesmo assim resistiam a Jesus. Irmãos, milagres não convertem o coração. Só a graça de Jesus liberta, transforma e converte. Desde o princípio, Deus já prometeu que o descendente pisaria a cabeça da serpente. Agora isso está acontecendo diante dos olhos deles. Satanás prende, Cristo liberta. A religião resiste, o rei julga e liberta. O maior perigo não é estar longe de Jesus. O maior perigo é estar perto de Jesus e mesmo assim continuar resistindo à obra de Deus. É ouvir sermões, é conhecer doutrinas, é frequentar cultos, mas defender tradições. E ainda assim, quando Jesus começa a libertar pessoas, ficar com o coração incomodado, porque Jesus está fazendo o que ele está fazendo, do jeito que ele está fazendo. Quando Deus começa a salvar, o religioso fica criticando. Quando Cristo começa a transformar, o religioso fica questionando. Quando a graça começa a agir, o religioso fica resistindo. Nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes, porque todas as vezes que a gente resiste à obra de libertação de Cristo, nós não estamos apenas discordando de um método, nós estamos nos colocando contra o que Deus está fazendo. Porque Cristo ainda liberta os cativos, mas ainda condena aqueles que resistem à libertação. De novo, a grande ideia do texto. Cristo liberta os cativos. Cristo expõe religiões escravizadoras. Cristo condena os que resistem à obra do reino de Deus. Por isso, irmãos, como o Espírito Santo diz em Hebreus 3, 7 e 8. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação, no deserto. E para a gente terminar, no final dessa história, ninguém saiu da sinagoga do mesmo jeito que entrou. Ninguém sai da presença de Jesus do mesmo jeito que chega. Ninguém. Uns saíram endireitados, outros saíram envergonhados. Uns tiveram correntes quebradas, outros continuaram presos. Não por Satanás, mas pela própria religião. E talvez o maior perigo não é chegar encurvado pelo pecado. O maior perigo é entrar aqui com a Bíblia na mão, com hinos nos lábios, com anos de igreja, com cartão de contribuição completinho, e ainda assim estar preso em tradições, preso por normas e regras, com o coração duro diante do que Deus está fazendo para libertar pessoas. Porque diante de Jesus a pergunta nunca é: há quanto tempo você está na igreja? A pergunta é: você realmente foi liberto por Jesus? Você realmente tem amor pela obra de Deus e pelas pessoas que Jesus está mudando, libertando, transformando? Meus irmãos, Cristo liberta os cativos. Cristo expõe a religião que escraviza. E Cristo condena aqueles que resistem ao reino. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Que o Senhor trate o nosso coração. Que a gente saia daqui mais parecidos com Jesus. Que as nossas ações sejam a cada dia mais parecidas com Jesus. Jesus está presente, Ele é o Senhor dessa igreja. É Ele. Ele é o Senhor dessa igreja.
e ele faz o que ele quer fazer, independente da minha vontade, da vontade de qualquer pessoa que seja. Ele é o Senhor da igreja. Eu não morri para dar a vida, para salvar ninguém. Jesus fez isso. Ele nos comprou com o próprio sangue dele naquela cruz. A igreja é dele. Quando ele fala através da vida do pastor Pedro, ele olha para Pedro e diz: apacente as minhas ovelhas. Ninguém é senhor das ovelhas. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Amém? Vamos orar mais uma vez?